Olá, boa noite. Cá estamos novamente para o terceiro programa do Chuta para Canto. Este terá que ter mesmo os 30 minutos, vamos ser breves, e eu vou começar com o melhor e o pior da semana com a Sara. Eu, no destaque negativo, eu referi-me à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Feminina, visto que a Federação concluiu um teto salarial de 550 mil euros que não se podem ultrapassar devido a esta pandemia. E eu penso que, pronto, o sindicato já se posicionou, diz que é uma medida transitória, que é uma medida de fair play financeiro, devido ao facto de futebol feminino ser pouco competitivo. De qualquer maneira, eu não acho bem colocar-se um teto salarial aos jogadores de futebol feminino e aos jogadores de futebol masculino, os jogadores de futebol masculino se colocar nenhum tipo de teto salarial. Eu penso que é um pouco discriminatório. Portanto, este é o meu destaque negativo da semana. E o teu destaque positivo? Os meus destaques positivos. O André Silva continua a faturar, não é? Já vai em 7 gols, está em excelente forma. Também o gol de Giovanni Cabral, também está em crescendo. Da jornada anterior, tenho que me referir ao guarda-redes do Desportivo das Aves, o Fábio, que foi de facto extraordinário, defendeu tudo o que havia para defender. Não é por acaso que foi o homem do jogo. E também o gol do Gonçalo Guedes, que é uma jogada absolutamente fantástica, caiu, não desistiu e marcou um bom golo. Helena. Ora bem, eu começo pelo negativo. Tenho 2 negativos, um deles é exatamente o da Sara. Acho que não deve haver teto salarial para o futebol feminino se não há para o masculino, devem ser tratados por igual e os clubes e as jogadoras acordam no contrato o ordenado, digamos assim, que os clubes podem ou são capazes de dar às jogadoras e elas aceitam ou não. Tetos salariais, com a desculpa da pandemia, não concordo absolutamente nada. Neste caso, se fosse igual para todos, claro que concordaria se a medida fosse igual. O outro ponto negativo, as declarações de Bruno Lage em relação aos mídias. Acho que alguns jornalistas devem estar a rever-se naquelas declarações no sentido de que se calhar receberam jantares e almoços para dizerem bem. Exato. Isso temos aqui em cima da mesa. O ponto positivo é o Porto ser o representante português na Liga de Handball, uma vez que não há campeão, porque parou a competição, mas foi o Porto em detrimento do Sporting, portanto é o nosso representante na Liga dos Campeões de Handball. E acho que estamos muito bem representados, porque o Porto tem de facto uma grande equipa de handball. Não sei se concordo muito com isso, porque eu acho que o Sporting tem uma excelente equipa de handball. Ele tem uma excelente, eu acho que tem uma ótima. O Portugal, até porque já ganhou uma taça CERS, enquanto que o Porto ainda não a ganhou. Sim. Em relação ao outro ponto positivo também, o golo do Gonçalo Guedes, acho que de facto é um golo que é comparado ao Maradona, acho que é um exagero, porque Maradona não marcou um só dessa forma, mas de facto mimetiza muitos golos do Maradona. É um golo a provar que os jogadores às vezes desistem facilmente quando estão tocados de prosseguir as jogadas. É um golo e um hino ao futebol, ou seja, a vontade de querer continuar a jogar e não mesmo sofrendo falta. Portanto, estou de acordo com a Sara nesse aspecto positivo. Pronto, pegando no ponto negativo que já avançaste, Helena, vamos precisamente passar para as declarações do Bruno Lage. O Benfica continua a largar pontos, portanto não soma, só os perde, e temos as declarações em que o Bruno Lage fala no futuro pretendente, jornalistas, portanto, o que é que vocês têm a dizer em relação a isso? O que é que se está a passar? Será que o Bruno Lage está a fazer a cama para se deitar? Não, eu acho é que lhe estão a fazer a cama, que é um... Estou-lhe a dizer... Não está a fazê-lo, estão-lhe a fazer a cama. O Bruno Lage, recordemos que já vimos este filme com outro treinador do Benfica,
não é? Já vimos este filme com o Rui Vitória. Exatamente. É um filme muito parecido, só com um protagonista com um nome diferente e mais novo, mas o filme basicamente é uma reprise do que já aconteceu anteriormente. Em relação às declarações em si, acho que o Bruno Lage está um bocadinho de cabeça perdida, e essa cabeça perdida nota-se por esta declaração. Esta declaração não só é infeliz, como também faz suspeitar de que de facto existam acordos preferenciais entre jornalistas ou alguns elementos dos mídia com o Benfica, com alguns treinadores, e isso depois é espelhado, porque se ele agora estão a pagar, diz que se calhar estão a pagar almoços e jantares a alguns jornalistas, quer dizer que também já pagaram almoços e jantares outras vezes para fazer a cama a outros treinadores, eventualmente do Benfica ou até de outros clubes, não é? Nós não nos esqueçamos que há por vezes manipulação de contextos, etc., do que os treinadores dizem. Quanto à tua afirmação, Dália, do Benfica estar a perder pontos, também ganhou a jornada passada, ganhou pontos. Claro que não tem sido famoso o percurso do Benfica, mas eu devo dizer que estou contentíssima com esse percurso, porque isso abre caminho ao meu campeonato, que também não tem tido um percurso muito famoso, digamos assim. Portanto, em relação ao Bruno Lage, acho que lhe estão a fazer a cama e ele já percebeu isso. Eu concordo com a Helena, acho que sim, acho que também, pronto, como a Helena já referiu, já vimos este filme com o Vitória. Achas que ele devia revelar as pessoas que estão implicadas nesses almoços, quem paga, quem recebe? Sim, eu não sei se ele devia revelar ou não, se calhar isto já aconteceu antes e ninguém disse nada. Nós sabemos que a imprensa é manipulada, não temos dúvidas disso. Portanto, ele se calhar também se referiu a isso, também pode ser uma reflexão para os jornalistas ou para quem está a comandar a imprensa, tem esse segundo lado também. De qualquer maneira, acho que são coisas que podemos pensar, mas nós devemos dizer. E acho que foi aí que Bruno Lage ficou. E se calhar um pouco cansado das perguntas dos jornalistas, porque em não sei quantos jogos tiveram 2 vitórias e o teu lugar está à disposição, vai-se embora, ele se calhar já não sabe mais o que é que há de dizer. Então penso que... Eu acho que isto chega-me um bocadinho aos vouchers para os árbitros. Também, exatamente. Os vouchers para os jornalistas, ou para alguns jornalistas. De facto, o Rui Santos propôs que o Bruno Lage dissesse quem são os nomes dos jornalistas, ou quem são os jornalistas que eventualmente têm almoços mais pagos. Exato. Eu acho que, por um lado, ao fazer esta afirmação, ele deve concretizar, porque não se pode fazer afirmações deste género sem concretizar. Exatamente. Por outro lado, também acho que os próprios jornalistas, muitos deles, sobretudo jornalistas ligados ao mundo do desporto e concretamente ao mundo do futebol profissional, sabem perfeitamente quem são. Se a existirem no próprio meio, eles sabem quem são. Não deve ser muito difícil, mas também isso é uma caça às bruxas e acho que não é o importante. O importante é de facto que essa afirmação desviou um bocadinho as atenções sobre o mau resultado que o Benfica teve, apesar de ter feito um jogo razoável, teve um mau resultado. Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando eu digo manipulação da imprensa, tem muito a ver com isso, que é desviar as atenções para outro tema, para não se falar naquele tema que incomoda. Pronto. Relativamente ao Benfica, eu acho que é muito mais interessante falar dos jogos que o Benfica tem feito. Na jornada anterior jogou com o Rio Ave, venceu. O Rio Ave causou dificuldades ao Benfica na primeira parte. Dizer que não concordo com a expulsão do jogador do Aves, não vejo motivo. Eu não me recordo agora do nome do jogador, mas da expulsão do Nuno Santos eu concordo perfeitamente. Sobre o Pizzi. A partir daí ficou tudo mais fácil para o Benfica, como é óbvio, não é? O Seferovic entrou muito bem e
E não concordo com esta polémica instalada, não é? Acho que as pessoas são todas profissionais daquilo que aconteceu para o irmão do Bruno Lage se fazer parte do corpo técnico da equipa do Rio Ave. Acho que uma coisa não tem nada a ver e acho que são todos profissionais. Como essa questão na jornada anterior passou logo, não é? E agora vem a questão do Bruno Lage e agora destas declarações, também falar um pouco do Benfica Santa Clara. Uma defesa muito proliquitante do Benfica, nós já tínhamos visto observar isto ao longo destas jornadas, muito suave, muito mal posicionados, a perderem muitas bolas. Acho que o ataque continua bom, tem jogadores ótimos, o Benfica, só que falta ali, como já falámos, alguma criatividade. Acho que foi um jogo muito bem disputado, foram eficazes, tanto Santa Clara como o Benfica foram eficazes nas oportunidades que tiveram. Penso que o penalti era mesmo um penalti, o primeiro, e depois, porque existe mão na bola do jogador do Benfica. O guarda-redes também esteve bem na primeira parte, o guarda-redes de Santa Clara, a travar algumas bolas do Weigl, sobretudo, e os remates de meia distância da área. Portanto, eu acho que foi... Eu já tinha avisado que Santa Clara não era para brincadeiras e aí está a prova. Eu acho que os dois penaltis são penaltis. Quer o penalti do corte que não acerta na bola, acerta primeiro quer o corte do Rubem Dias com a mão. O corte do meu outro eu não considero penalti. Eu considero penalti do corte do Rubem Dias com a mão. Mas olhares diferentes. Em relação à defesa do Benfica, é mais do mesmo. A defesa do Benfica não acerta, está em baixo de forma. O Rubem Dias está nitidamente este campeonato, vários furos abaixo do que é o Rubem Dias. Sim, nós estamos habituados. Que é de facto um grande central, mas está em baixo de forma, está uns furos abaixo do... Não sei se isso teve a ver com a complicação que foi a renovação de contrato do Rubem Dias, que no início do campeonato, não é? Que levou a que o Rubem Dias andasse ali para a frente e para trás. O Ferro, não sei o que se passa com o Ferro, não está bem. Já antes da paragem devido ao confinamento, teve jogos onde errou bastante e neste momento não se consegue acertar, os defesas centrais do Benfica não conseguem acertar e os laterais estão um bocadinho também ao Deus dará porque tentam ir a tudo, não é? O meio-campo, não considero que o Benfica tenha um mau meio-campo, não considero, acho que até está a começar a ter um bom entrosamento entre o Tarat e o Weigl, só que depois a defesa por vezes compromete. Eu tive medo do guarda-redes do Benfica porque acho que, coitado, ele não podia fazer nada nos 4 gols que sofreu. Não. Portanto, vocês acham que a defesa do Benfica praticamente é o guarda-redes? Basicamente tem sido, coitado dele, tem sido um herói, a verdade é essa. Isso faz-me lembrar um Benfica de há uns anos atrás chamado, o guarda-redes era o Prodome, que era o homem que salvava muitas vezes o Benfica, porque a defesa do Benfica na altura também tinha muitas deficiências. Mas dentro do que está a acontecer, acho que também, isto agora é uma avaliação sem dados muito factuais ou objetivos, acho que a entrada do Weigl no mercado de inverno veio também distorcer um bocadinho ali algo. E de facto faz falta uma voz de comando na defesa do Benfica, uma voz de comando com alguma experiência, com muita experiência, faz falta e de facto são 4 jovens perdem-se um bocadinho, não é? Em relação ao Santa Clara, acho que jogou bem, também teve ali problemas na defesa interessantes, de facto. Acho que as equipas adversárias ainda não perceberam a forma de jogar do Rafa. O Rafa não é tão difícil de travar, é uma questão de perceber bem como é que ele joga, muito de fora para dentro e de driblar um bocadinho, portanto, e aí o primeiro gol é de facto um gol. É um bom gol. Os gols foram todos bons, eu considero os gols bons. Eu acho que foi um bom jogo. Agora, a eficácia foi 4-3, pronto, podia ser ao contrário, podia ser 4-3 para o Benfica, foi 4-3 para o Santa Clara. É um resultado que é a primeira vez que o Santa Clara consegue vencer na Luz o Benfica, pronto, mas começa a ser demonstrador de que algo
não vai bem e que o Bruno Lage não consegue acertar aquela defesa. Basicamente o problema, penso eu, que está na defesa. Eu também Vou concordo. pedir um comentário, diz Sara. Desculpa. Não, eu concordo, eu acho que a defesa realmente é o grande problema do Benfica atualmente, porque lá está, faz falta um Luizão. Antigamente falava-se muito de Luizão, mas o Luizão tinha experiência e corrigia algumas posições dos colegas, e neste momento não há ninguém que corrija posições dos colegas, a não ser o treinador, como é óbvio, e não consegue chegar a toda a gente. É um comentário breve, a vitória do Porto com, portanto, a goleada do Futebol Clube do Porto ao Boa Vista, em noite de São João, foi um presente para os portugueses? Não. Foi um presente para os portistas, não para os portuenses. Portistas. Sou portuense com muito orgulho e sportinguista também. Tenho que fazer um comentário breve, tenho que fazer um comentário longo sobre o Porto, mas pronto. Tem que ser breve, tem que ser breve, tem que ser breve. E um comentário breve sobre o Porto. Relativamente à jornada passada, que empatou com o Aves, eu acho que revelou muita falta de eficácia o Porto. Acho que até fez um bom jogo, uma boa avalanche. A primeira parte não foi assim tão grande quantidade, mas a segunda foi. E realmente não foi mesmo eficaz e como já tinha, não é, um penalti falhado, muito denunciado. E relativamente agora ao jogo com a Boa Vista, para mim não era penalti sobre o Marega, esta é a minha posição, mas o segundo penalti já é penalti, não é? Vê-se mesmo que é bola na mão do jogador de Boa Vista. E para mim o Marega está em destaque, marcou 2 golos, regressou bem, faz parte da equipa de Sérgio Conceição, é uma estratégia fundamental ter Marega na equipa, porque o Marega é um jogador muito possante, abre espaços, desmarcou-se muito bem neste jogo para poder finalizar e dar passo também aos colegas para se poderem desmarcar, e desta vez o Porto foi eficaz e o campeonato está ao rubro, tanto nos primeiros lugares como nos últimos. Acho interessante. Comentário sobre o jogo do Porto, Porto Boa Vista. Acho que o Porto ganhou, mas continua a ter as suas deficiências, nitidamente. Desta vez foi mais eficaz, porque o Porto até constrói oportunidades, mas depois não as consegue concretizar. Desta vez conseguiu. Eu acho que os dois são penalti. Talvez o segundo haja uma forma rápida de ver. No primeiro, há de facto o atingimento primeiro do Marega e em segundo lugar ao deslizar a bola. Eu até acho engraçado, não sei se reparaste, Helena, mas o Marega até se riu depois, quando o árbitro apontou para a grande penalidade. Portanto, mais um motivo para eu achar que aquilo não é grande penalidade. Eu vi e revi e continuo a achar que não é. Era pontapé de baliza, até porque a bola bateu no Marega. Acho que um grande reforço foi o Alex Telles, porque o Alex Telles em campo, o Porto é diferente. Isso é naturalmente. Nitidamente, diferente para melhor. Acho que o Sérgio Oliveira está em ótima forma, está a aguentar o meio campo praticamente sozinho e está a fazer passos à sua moda, passos de ruptura, passos para golo, e portanto está em boa forma. A defesa do Porto também não tem sido, pronto, com o Alex Telles é diferente, não há Manafá que consiga chegar a substituir Alex Telles. Tomás Esteves muito bem, mas acho que o Porto venceu, se me perguntarem, venceu e convenceu-me na totalidade, não. Acho que o Porto ainda está a jogar com muitas deficiências. Foi um bocadinho torto o jogo, vamos também ser justos, e depois, o Boa Vista quebrou, pronto. Para os esportistas foi ótimo, porque ficamos isolados no primeiro lugar, mas há sempre um receio, atualmente com o Porto que temos, na próxima ronda, que é com o Passos de Ferreira, em casa do Passos, nós... E não esquecer que Passos Ferreira venceu hoje, e que está-se a caminhar pela descida, não é? Para os clubes não descerem, e foi importante que Passos Ferreira tenha ganho hoje. Portanto, e os jogos no Passos, o campo é um bocadinho mais curto
do que os jogadores estão habituados, não é? Do que o normal, portanto não vai ser um jogo fácil. Eu acho que a partir de agora não vai haver nenhum jogo fácil e todos vão ser interessantes. É por isso que eu digo, o Porto não me convenceu a usar dos 4-0 e se quiser ser campeão tem que ganhar os jogos todos. Não tem hipótese de perder mais, já perdeu muitos pontos, já desbaratou muitos pontos. Contra o Aves foi nitidamente desbaratar pontos, não há desculpa para aquele empate, porque o Aves nem jogou assim por aí além. O Aves teve uma estratégia, foi defender, e defendeu muitíssimo bem, e acho que está a dar os parabéns a uma equipa que também defende bem. Característica de Nuno Manta Santos, por todas as equipas. Para conseguir combater uma estratégia de defesa, eu não digo autocarro, porque não foi uma defesa tipo autocarro, não fez uma defesa tipo autocarro, foi uma defesa eficaz, e o Porto tem que encontrar estratégias nos seus jogadores e sobretudo nos seus avançados, que continuam a ser muito perduários. Desta vez não foram, mas continuam a sê-lo. Claro que o primeiro penalti é marcado para o Alex Telles, isso faz a diferença. Porque dá logo uma... Ela é diferente ao Futebol do Porto, é verdade, a equipa. 6 jornadas, portanto tudo isto pode mudar. 18 pontos em jogo, 18 pontos em jogo é muito ponto. É muito. Não é? E o Porto e o Benfica não estão separados por nada, mais nada menos do que 3 pontos, portanto tudo pode acontecer e o Porto tem que se pôr a pau, é o termo exato, tem que se pôr a pau e não cavalgar em cima da noite de São João favorável. É evidente que trabalhar sobre vitórias é muito mais fácil do que trabalhar sobre derrotas, isso não é nada. Sara, recebemos uma notícia, não é? Recentemente o Mathieu teve uma lesão. É verdade. Poderá ser o final da carreira? Não sei se já foi mesmo até anunciado o final da carreira, mas poderá... Poderá ser o final da carreira, ele se calhar jogava mais este ano e depois terminaria, assim, ainda não se sabe, é uma notícia também muito recente, não se sabe o que é que vai acontecer, pelo menos até ao final da época, Mathieu não vai jogar mais, por muita pena minha, que eu acho que é um jogador extraordinário, apesar dos seus 37 anos, é um jogador extraordinário e faz muita falta aquela defesa, sobretudo nas saídas das bolas. Mas, vai causar moça? Eu não sei se virá casar nossa, porque nós temos também o nosso grande Coates, ali que também é um ótimo jogador, excelente, é uma voz de comando. De qualquer forma, Ruben Amorim terá que trabalhar. Eu não penso, como já colocou o Borja, Coates e Eduardo Quaresma, não penso que seja a melhor estratégia para o lado esquerdo ter o Borja, que é o lateral esquerdo, mas terá que encontrar soluções, o Ruben Amorim, perante isto. Não é? Vamos lá ver. Eu acho que o meu clube jogou muito bem contra o Tondela, 2-0, fez um bom jogo, uma primeira parte excelente, a segunda não foi assim, estava ok um bocadinho, também queria um bocadinho fisicamente, a defesa continua a ser o menos consistente no Sporting, e acho que falta marcar um penalti a favor do Sporting, que foi na grande área sobre o Coates, mas ninguém falou disso na área do Tondela. Os três grandes têm 3 defesas menor. Exatamente, e agora estou ansiosa por sexta-feira para ver, não é, o que o Sporting vai fazer com o Belenenses, quer dizer, em casa do Belenenses. Casa não será, não é? Pronto. Casa emprestada, mas é Belenenses. É a casa que tem neste momento. Exatamente. Eu estou a ver a próxima jornada Passos Porto, portanto um jogo difícil para o Porto. Marítimo Benfica, não sei, o Marítimo não costuma ser um osso de roer para o Benfica, ao contrário do Porto, que é um osso de roer, mas o Benfica está a jogar sobre Sobrada. E o Marítimo também não anda muito bem, tem perdido jogos, portanto o Marítimo quer voltar a ganhar e eu acho que vai ser um jogo fácil para o Benfica, sobretudo especialmente no momento que está a passar e os holofotes todos no Benfica. Exatamente, portanto isso pode levar a que não seja um jogo fácil pelo facto do Benfica estar a jogar um bocadinho sob brasas. Rio Ave Braga, o Rio Ave pode dificultar a vida ao Braga e facilitar a vida ao Sporting para o lugar. Ainda falta o derby, não é? Vamos ver o que é que vai dar o derby e estou ansiosa por ver o jogo. O Sporting vai a Barcelos, o Leão vai ao Galo, penso que não vai ter grandes dificuldades contra o Gil Vicente, mas as equipas pequenas estão
a dar... Eu acho que agora todos os jogos são... Eu acho que o jogo com menos dificuldade que o Sporting vai ter vai ser contra o Futebol Clube do Porto na última jornada, sinceramente. Já é a última? É a última, eu não sei se o Porto vai precisar de pontos para ser campeão ou não, mas acho que como as equipas já se conhecem muito bem, já sabem mais ou menos a estratégia uma das outras, e o Porto só este ano ganhou o Sporting há 10 anos ou mais que não ganhava em Alvalade, portanto eu penso que vai ser um jogo interessante e acho que vai ser um jogo que vai ser mais fácil colocar a estratégia em campo, porque agora as equipas pequenas não são muito fáceis de ler, parece que são, mas na realidade não são. Portanto, acho que vai ser o jogo mais fácil. Não sei se a Helena concorda comigo ou não. Eu acho que relativamente ao Sporting. se o Porto não precisar de pontos, portanto, se o Porto entrar na última jornada com 3 pontos a mais que o Benfica, será campeão, mesmo que perca contra o Sporting, uma vez que o gol average, desculpem, o desempate entre os dois é favorável, não é? Que na prática o Porto seria campeão com os mesmos pontos, mas não, acho que não é isso que o Porto quer. Acho que se o Porto na última jornada já não precisar de pontos, vai ser, e o Sporting também já tiver o terceiro lugar assegurado, vai ser um jogo descontraído. Claro que ninguém vai querer perder, porque é sempre um clássico entre dois rivais, dois eternos candidatos ao título, embora ultimamente o Sporting seja um bocado mais história do que propriamente regra, mas esta é a verdade e a realidade tem que ser dita. Tem tido algum azar, mas não se esqueçam que o Sporting está mal, mas ganhou 2 taças, não é? Ao Futebol Clube do Porto, ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga, não é? Muito mal que está, mas ganhou essas 2 taças, não é? Tem um problema com os penaltis, viu-se com o Aves, não consegue marcar um penalti decente. Pronto, de resto, acho que todos os jogos até à última jornada, e inclusive a última jornada, se ainda nada estiver decidido, claro, vão ser muito difíceis, porque as equipas pequenas estão a lutar umas pela sobrevivência da Primeira Liga, outras por lugar europeu que possa, em termos económicos, revitalizar e entrar dinheiro na equipa, porque uma ida às competições europeias, mesmo que a Taça UEFA, é sempre um dinheiro extra para qualquer equipa e, portanto, as equipas vão lutar. Vai ser difícil, não creio que seja fácil e acho que o pior que pode acontecer é o Porto embandeirar nos 3 pontos, porque já aconteceu e desde que desconfinamos, tem sido eu lembro-me que me mandaram um desenho, uma banda desenhada sobre o Bruno Lage e o Sérgio Conceição, e dizia assim, passo Vossa Excelência, não passo Vossa Excelência. Eu também vi isso. Estão naquela de nenhum deles quer ficar em primeiro, que está sempre a tentar dar passagem ao outro, e por isso as coisas na próxima jornada provavelmente pode tudo estar igual outra vez. Portanto, vamos ver. Aqui também, não sei se a Dália também vai falar de futebol internacional, mas eu gostava também de referir aqui que o Real Madrid venceu a Real Sociedade e está à frente no campeonato. Eu pedi que sejas breve. Sim, senhor. E a Juventus, e falar da perda, de que o Juventus perdeu a Taça de Itália, não é? Nos penaltis. Que o Cristiano Ronaldo não marcou o penalti e depois explicaram muito o Cristiano Ronaldo num penalti, agora recentemente voltou a marcar. Do Sara que as equipas pequenas ganham os penaltis nas equipas grandes. Não é isso que está provado, porque o Nápoles tem sido muito bom este ano e é o que tem rivalizado com o Juventus e tem uma grande equipa. Portanto, vai perder aos penaltis, está tudo dito. O Porto perdeu com o Sporting aos penaltis, está tudo dito. É uma matriz que as equipas pequenas só conseguem ganhar aos penaltis. Não, o que se passa é que as equipas, não é? Tu dizes que são equipas grandes, têm muita falta de eficácia nos penaltis, falta de competência, é o que acontece. Vocês não conseguem marcar em jogo normal, têm que marcar. Muita falta de competência, tem que treinar mais, tens que falar com o Sérgio Conceição, treinar mais os penaltis, não é? Mas é a pressão. Já existe. Já vem antes do Sérgio. O Porto tem uma debilidade na marcação de penaltis desde há muitos anos. Parece que não encaram bem aquela falta a favor, digamos assim, não é bem encarada e, portanto, falham. Mas também a Juventus este ano não está a Juventus.
Não está a jogar e pronto, e com este treinador nós já sabemos que tem algumas dificuldades em lidar com um balneário cheio de estrelas. Também referir e parabenizar Luís Castro, que foi campeão ucraniano. No último programa, tanto falámos de treinadores portugueses, aí está uma prova de que eles são bons. É verdade que o campeonato ucraniano é assim muito exigente. De qualquer maneira, acho que há que parabenizar o Luís Castro, acho que fez um ótimo trabalho. Também, aqui desejar as minhas condolências à família de Pedro Lima, porque Pedro Lima era um grande leão. Vamos, só para terminar, queria a vossa opinião sobre um dos assuntos que também tem andado ultimamente na baila esta semana, que foram as consequências do torneio realizado na Croácia, o torneio de ténis, com tudo aquilo que envolveu o torneio, portanto, com festas, com muita convivência entre famílias dos atletas e amigos e toda a área, todo o pessoal envolvido na organização do torneio e todos eles sem as devidas proteções. Portanto, estamos agora a assistir às consequências disso. Vocês acham que, sabemos que o Primeiro-Ministro esteve presente também, vocês acham que devia ter tido um cuidado acrescido na altura? Eu penso que devia ter um cuidado acrescido. Eu acho que foi um bocadinho a ânsia dos jogadores quererem voltar a jogar ténis. Compreendo isso, mas acho que não tiveram. Aliás, Djokovic foi grande promotor deste torneio e foi extremamente criticado. Já também é um dos jogadores que também está infectado com Covid. Só lamento que isto tenha acontecido. Eu percebo que os jogadores estejam ansiosos, que queiram jogar, e quanto mais rápido possível para estarem em forma, porque o torneio US Open vai ser em fins de setembro, inícios de outubro, sem público a assistir. É só lamentar, é o que eu tenho que dizer. Acho que têm que terem um bocadinho mais de calma. Agora vão ter que se resguardar novamente e correm o risco de não jogar o US Open este ano, se tudo correr bem. Penso que até lá, porque estão infectados, não estão doentes, não é? Pelas notícias que nós temos, têm positividade para o SARS-CoV-2, mas não estão doentes. Portanto, são portadores do vírus, mas não estão doentes. De facto, resultou tudo de várias coisas. Resultou da ânsia de jogar, não é? Resultou de uma preparação, eventualmente, em que se calhar não foi tido muito em conta os riscos que poderia ser de ajuntamentos, agora é a palavra que está na moda, e se calhar o equivalente à Direção-Geral de Saúde da Croácia, não faço a mínima ideia lá como é que se chama, mas o equivalente à Direção-Geral de Saúde portuguesa na Croácia, não preparou ou não orientou devidamente o evento. Porque só se realiza um evento desta forma, em termos de pandemia, com as consequências que teve e que poderia vir a ter, e que infelizmente teve, se não houver uma orientação das autoridades de saúde desse país, desse sítio, dessa localidade. Portanto, aqui houve qualquer coisa que falhou. Não só o facto dos jogadores quererem jogar, mas depois as festas em discotecas, os ajuntamentos sem nenhuma regra de proteção, isso leva a que outros eventos desportivos se calhar olhem para o que aconteceu. E aqui meto a colher da Champions League em Lisboa. Com certeza. Sabemos bem como é que daqui a um mês e meio, não é? Porque é a partir do dia 13 de agosto, como é que nós vamos organizar uma final e meias finais, ou seja, meias finais e final da Liga dos Campeões em Portugal, em Lisboa, e como é que vamos orientar esse evento. Mais uma vez digo, a haver lugar a ter adeptos, vamos permitir estádios com que dimensão? Com dimensão cheios, só 1/3, só 2/3, 0 adeptos, como é que vai ser? Eles já referiram que neste momento, se fosse agora, não teria adeptos, mas eu não creio que isso irá acontecer até por níveis económicos. Eu duvido que a UEFA aceite que não haja adeptos no estádio. Por outro lado, também nós,
batalhamos por essa final e essa meias finais, na minha opinião, um erro total, mas agora que está, temos que tentar diminuir os problemas. E eu não estou a ver, nós lutamos por isso por uma questão económica, para difundir o país, para virem turistas de futebol, no fundo, que iam gastar dinheiro naquela semana, não é? Naqueles dias, revitalizar um bocadinho o nosso turismo em Lisboa e só é possível com adeptos, porque não estou a ver que só as delegações das equipas e o staff da UEFA etc., e os convidados que eventualmente possa haver, revitalizarem o turismo, não é? Não é assim que funciona. Portanto, se pensa nesse caso, agora digo eu, serão a criação das fan zones, mas com outras, não é? De acordo com a atual situação que vivemos no país, se calhar com a devida distância, com proteção. Mas alguém já pensou, então para haver uma fan zone é melhor haver adeptos no estádio, mas com um número menor. Menor, exatamente, distanciados de 6 cadeiras, por exemplo. Porque fan zone, não acredito que os adeptos numa fan zone consigam estar apartados. Principalmente para marcar golo, se a sua equipa tiver uma jogada iminente de golo e depois concretizar... Um penalti que não é penalti. Por exemplo... Não vai ser possível manter as pessoas afastadas, é mais fácil então mantê-los afastados dentro do estádio. Com certeza. Porque tem X bilhetes e há os stewards e a polícia para fazer cumprir as distâncias. Numa fan zone vamos ter que pôr polícias infiltrados para afastar as pessoas, não é? E pode não correr bem. Claro que não vai correr bem. E se tivermos então, e vamos aqui pensar num dos cenários, uma das equipas que podem ir às meias finais ou à final da Liga dos Campeões será uma equipa inglesa. Vocês estão a ver... Os ingleses? Não, nem pensar. No histórico que nós já os temos cá. E eles mesmo quando vêm para o estádio, normalmente parece que passou um vendaval na cidade. É verdade. Temos as fan zones, como é que vamos conseguir que eles estejam afastados uns dos outros, como é que vamos conseguir que obedeçam às instruções das autoridades, recordando aqui que só é crime de desobediência depois de a polícia orientar e eu não seguir a orientação. Portanto, eu não estou a ver, até porque eles podem alegar que não percebem o inglês dos polícias, não é? Portanto, ou das duas uma, ou não há nada, nem fan zone, nem adeptos no estádio, e ok, só transmissão televisiva e pronto, como o nosso campeonato, no fundo. É evidente. Ou há adeptos no estádio, eventualmente em números reduzidos, que é mais fácil de controlar, mas também é assim, só podem venderem bilhetes, depois não pode haver as agências de turismo a venderem viagens para Lisboa e as pessoas ficarem, como não têm bilhete, que é o que costuma acontecer nestas grandes competições, ficarem adiantados pela cidade, que vai dar ao mesmo e vai haver problemas. Portanto, vai ser um caso, 1 mês e meio para nós vermos como é que vamos resolver. Agora que acham que nesse mês e meio poderia ser feito um teste com os nossos jogos cá? Se calhar, eventualmente, se calhar vai haver um teste, não sei, mas acho muito difícil. Assim, é um jogo da Champions. Eu já acho de cortar o coração ver estes jogos sem nenhum público. Para mim é interessante porque consigo perceber melhor aquilo que os jogadores dizem. Isso para mim, tenho nesse lado profissional de ser interessante isso. Mas é muito mal não haver público. E numa Champions, que é uma fonte de receitas para Portugal, devido ao turismo, e que nós bem estamos a precisar, não haver ninguém... Não esquecer que uma final da Liga dos Campeões, os bilhetes são vendidos pela UEFA. A UEFA paga, no fundo, o aluguer do estádio, que vai remunerar o Sporting e remunerar o Benfica num valor, que é no fundo um aluguer do estádio do Benfica e do Sporting, mas a UEFA tem que ter lucro. Também não estou a ver a UEFA aceitar não ter adeptos, não ter a venda de bilhetes. Eu acho que há haver um teste, e provavelmente vai haver, até para calar o povo português, não esquecendo
que nós até ao final de julho não temos adeptos e depois logo passado 15 dias temos adeptos, portanto os portugueses não vão achar piada que não puderam ver um único jogo e agora vêm os outros, desculpem a expressão, mas é os outros, porque não temos nenhuma equipa portuguesa em nenhuma das competições europeias, vêm os outros e têm adeptos no estádio, portanto, para mim vai haver um teste na última jornada do campeonato, até porque há jogos interessantes, há o Benfica com o Braga, há o Porto Sporting, portanto são jogos interessantes em que se poderá eventualmente fazer o teste de como é que vai ser para as meias finais e a final da Liga dos Campeões. E ainda temos que ver, porque se ou o Porto ou o Benfica forem campeões, se não vai acontecer nenhum desastre dos adeptos quererem comemorar o título. Vamos esperar que isso não aconteça. Como portistas, espero bem que os portistas comemorem em casa, abrem garrafas de champanhe, dancem em casa, abracem os amigos portistas, os familiares portistas no seu núcleo. Não vão para a rua, evitem ajuntamentos, evitem aglomerados. E penso que aí as direções dos diferentes clubes, mesmo aqueles que vão comemorar a permanência na primeira divisão, que também são outros que normalmente comemoram em larga escala, que comecem a ter esse papel pedagógico junto dos seus adeptos, para não haver de facto ajuntamentos ou no Marquês, esperemos bem que não, ou na Avenida dos Aliados, que esperemos bem que sim. Não, eu, de qualquer maneira também gosto de dar os parabéns ao nosso povo tripeiro, é mesmo assim, porque no São João portaram-se lindamente, não houve ajuntamentos, não houve aglomerados, eu estou muito satisfeita com isso. É verdade. Foi sim, senhora, e desde já um bom São João a todas, vocês. Vamos despedir, isto vai para o ar dentro de momentos. Beijinhos, eu estou para cá de volta para a semana. Continuação de bom São João. Continuação de bom São João, boa noite. Boa noite.